Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia a todos, estamos iniciando o nosso programa semanal Espaço Diferente pela nossa Rádio Santana FM 98.5, mais qualidade no ar. E essa qualidade vem também trazendo reflexões no nosso espaço, importantes para toda a sociedade ribeirãoense e quem nos escuta nas redes sociais, como também falar sobre a mulher. Amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aqui a gente tem o prazer e a alegria de receber Milena Beatriz e Amanda Beatriz, que vão, jovens estudantes, que vão conversar um pouco sobre essa realidade da mulher no mundo de hoje. Bom dia, Milena. Bom dia, uma alegria estar aqui participando desse momento especial e também falar sobre a mulher que ocupa o seu lugar na sociedade. Amanda, bom dia. Bom dia, seu Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santana FM. É um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo tão importante sobre a mulher na sociedade. Muito bem. Falar da mulher é falar de conquistas e de necessidades ainda presentes em todos os aspectos que a gente possa imaginar na sociedade para a mulher. Eu queria iniciar perguntando a vocês, nessa conversa nossa, como vocês veem, por exemplo, tantas dificuldades, tantos desafios existentes hoje para as mulheres, não só no mundo do trabalho, no conhecimento, no estudo, mas também eu queria que, a princípio, vocês falassem um pouco, a partir do conhecimento da vida que vocês têm, mas também ver na cidade de Ribeirão e na região da gente, como está a realidade da mulher nessa nossa região. Milena. A mulher, no início, ela foi rotulada, mais como cuidadora do lar, e nada mais para além disso. Só que essa sociedade, ela vem evoluindo muito ao longo do tempo, ao longo de todos os anos, que é o que dá muita importância à pessoa, ao gênero feminino em todo ser. Amanda. Então, assim como a Milena falou, é justamente esse olhar da sociedade sobre a mulher que dá sentido a tudo, Porque a mulher não é só esse indivíduo que está dentro de casa, que cuida da sua família, ou que muitas vezes se resume ao trabalho. A mulher é mais do que isso. Ela é uma peça fundamental para a nossa sociedade como um todo, como sua essência, como unicidade, sabe? Muito bem. A questão mulher também passa por uma coisa muito que é o empoderamento. Se fala muito isso hoje. Vocês são estudantes, nas universidades a maioria são mulheres hoje, não é isso? Então, como você vê o acesso à universidade, ao conhecimento para a mulher no mundo de hoje, tendo esse grande desafio que é o mercado de trabalho, por exemplo? Amanda. Então é um grande desafio hoje, tanto na universidade quanto no mercado de trabalho, a gente vê a valorização da mulher, porque é uma luta, ainda estamos em luta, não é algo que ficou só no passado. Então esse empoderamento feminino se trata do fato do valor pessoal da mulher, tanto no mercado de trabalho, tanto na universidade, ali quando ela está procurando se qualificar para entrar no mercado de trabalho. E a gente sabe que hoje em dia a mulher, ela sofre muito preconceito pelo fato de realmente ser mulher, pelo fato de muitas vezes colocar o homem acima do papel dela, só que todos têm o seu valor, todos têm a capacidade de ser alguém no mundo. Muito justo isso que a Amanda fala sobre essa dignidade. Todos nós, sejamos mulheres, sejamos homens, nós temos a nossa dignidade. Esse avanço, nós conseguimos, mulheres, nós conseguimos muitos espaços em diversas esferas. Alguns são totalmente integrados, mas muitos ainda ficam desconexos. Esse empoderamento feminino nas universidades, essa mulher empoderada, ela reconhece a sua dignidade, ela reconhece o seu valor. Então, ela busca ativamente essa oportunidade para crescer, que é o que a gente vê justamente nas universidades. Já maioria
serem mulheres nas faculdades buscando isso. Pois é, a gente, como vocês acabaram de falar, a maioria são mulheres. Quando a gente vai observar nas camadas de espaços, por exemplo, no judiciário, bem presente, lembrei agora, a maioria ainda é minoria, a mulher ainda é minoria nesses espaços. Até porque nós somos uma sociedade patriarcal, onde o homem sempre foi muito aquele que representava, a mulher sempre foi, desde o passado até o presente, sempre trabalhou. Quando no passado era empregada doméstica, era aquela pessoa que fazia no campo, era trabalhadora rural, nunca reconhecida, mas existe sempre essa questão social muito séria, que apesar do que vocês falaram, e eu queria ouvir vocês também com relação a isso, apesar de todo esse avanço nos estudos, é preciso avançar também na abertura do mercado de trabalho, na abertura dos espaços sociais, onde vocês são tão importantes. Fiquem à vontade. Amanda, pode fazer alguma coisa? Então, eu acho muito importante o senhor frisar sobre isso, porque é realmente o que estávamos comentando agora há pouco. A mulher, ela se posiciona, a mulher quer entrar no mercado de trabalho, na universidade, ter sua especialização, mas aí ela precisa encontrar abertura para isso. Então, a sociedade, ela precisa cada dia mais ser mais acolhedora, ser mais empática e valorizar as mulheres no sentido geral, porque hoje em dia nós temos cada personalidade que tem um talento. Então, cada um tem um talento, cada um tem sua forma de se expressar, de se colocar no mundo, e hoje em dia a gente tem que valorizar isso, tanto na profissão, tanto nas faculdades, tanto no contexto geral, político. Acho que é um posicionamento feminino mesmo que a sociedade tem que abraçar. Eu penso que falta justamente essa valorização e visibilidade. Tem muitas mulheres, sim, na ciência, descobrindo várias coisas, sendo responsáveis por várias descobertas. Só que não tem a visibilidade correta. Elas não são valorizadas, nem são expostas no bom sentido de que não dizem o nome delas. São sempre os homens, eles que estão por trás disso tudo. É como que uma mulher faz alguma descoberta, mas os homens estão junto com elas, então é o nome deles que vai sair. Tem muitas mulheres importantes na ciência, muitas mulheres, por mais que pouco, ainda tem muitas mulheres importantes na ciência, na política. Tem o exemplo de Dilma, que foi a primeira presidenta. As mulheres estão nesse meio. Não são valorizadas devidamente, mas elas estão. E a busca é crescente, né? Que cresça, se expanda as mulheres nesses meios. É interessante você falar isso, Milena, e Amanda, porque, na verdade, quando eu falo patriarcal, é que há ainda muito uma cultura, digamos assim, de que o homem é quem sabe fazer tudo, entre aspas. Na verdade, as maiores burrices e besteiras quem pratica, infelizmente, são os homens, por serem maioria e estarem fazendo coisas erradas, tanto na política como no mundo, em todos os aspectos da vida. Uma outra coisa é, falando dos espaços de poder. Você tocou na ex-presidente Dilma Rousseff. Passou por um processo que, ao meu ver, foi injusto por ser mulher. Todo um congresso machista, que até hoje é um congresso totalmente conservador, não avança nas pautas, inclusive das mulheres, quando se tem algumas parlamentares lá que lutam por isso, independente de partido político, mas elas são minoria, como nas câmaras de vereadores. Ribeirão só tem 2 vereadoras, são 13 cadeiras, só tem 2 mulheres. Ou seja, muitas vezes a mulher também precisa melhorar nessa questão da representatividade, para elas mesmas terem suas pautas e avançar naquilo que elas precisam. E eu te pergunto para as duas, tendo em vista esse desafio, como vocês acham que vocês devem se organizar para aumentar essa representatividade, tanto na política como no mundo em geral? Pode começar por Amanda ou Milena, fiquem à vontade. Eu penso que deve haver a sororidade. Nós, mulheres, nós devemos apoiar umas às outras.
construindo isso, em cima disso, dessa construção de uma liga, de um apoio feminino, muitas mulheres poderiam estar inseridas nas câmaras, nesses lugares. Porém, existe essa falta, essa carência mesmo do apoio feminino. Se uma vereadora, falta esse apoio de outras mulheres. Eu também concordo, assim, porque a partir do momento que a gente tem um apoio, que a gente apoia juntos por uma mesma causa, a gente acaba ficando mais forte para ir avançando e enfrentando toda e qualquer dificuldade que chegar em frente. E essa questão da mulher é muito importante, esse empoderamento. É muito importante chegar junto para que essas mulheres possam inspirar outras mulheres a serem mais fortes e seguir em frente. Muito bem. A questão, por exemplo, da representatividade sindical, vamos falar um pouco do mundo do trabalho e das categorias de trabalhadores. Hoje nós temos algumas mulheres à frente disso. Margarida Alves foi assassinada muitos anos atrás, era uma trabalhadora rural, presidente do sindicato rural, lutava com muita firmeza pelo direito dos trabalhadores, não só das mulheres, dos homens também, e ela foi perseguida a ponto de ser assassinada. Isso é um fato. Hoje nós temos, por exemplo, eu estou falando isso para contextualizar e a gente poder conversar um pouco sobre essa temática da violência contra a mulher. Se fala muito feminicídio, muito alto ainda. Recentemente agora está se falando muito na televisão aí, de um assassinato de uma jovem, agora no carnaval. Isso foram muitos no Brasil inteiro, infelizmente. Mas como vocês veem, que tipo de situação deve ser criada para dar segurança à mulher, não só na vida social, mas também dentro de casa, no lar principalmente, das suas agressões que vocês mulheres, infelizmente, no mundo inteiro sofrem? Eu acho que em questão da segurança, as secretarias das mulheres, elas deviam ser mais... ter um olhar, uma atenção especial a esses casos, sabe? Porque a gente sabe que os índices de feminicídio no Brasil, no mundo, tem crescido bastante, as agressões, todos esses problemas que se relacionam à mulher têm crescido bastante. E eu acredito que todo cuidado é pouco. Todas as secretarias das mulheres deveriam sempre estar ali, apostando nessa causa, apoiando essa causa, para que a gente pudesse pelo menos amenizar esse índice de feminicídios. Eu penso que a Secretaria da Mulher, juntamente com as escolas, porque esse ensino ele deve começar de pequeno, né? O respeito que deve se ter por todas as mulheres. As secretarias da mulher, juntamente com as escolas, poderiam promover campanhas de conscientização, mostrar a realidade mesmo nas escolas, sobre tudo o que acontece, sobre esses índices de feminicídio, que são absurdos, principalmente agora no carnaval. Então, elas podiam se unir para promover essas campanhas de conscientização nas escolas, muitas na mídia, para que se torne visto isso tudo. Pois é, Milena, Amanda, a gente poderia fazer um intervalo agora. Eu peço para você que você tem uma participação na igreja aqui, na Igreja Católica, né? E você poderia aproveitar e fazer esse momento de música com a gente. Fique à vontade. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer no planeta. Maria, Maria, um dom, é a cor e o suor, a dose mais forte e linda de uma gente que ri quando deve chorar.
força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Inveja o corpo, essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Muito bem, a gente é preciso ter força, é preciso ter raça, essa letra é muito bonita. Amanda, com relação às mulheres com deficiência, a gente sabe que se o problema, a dificuldade existe para a pessoa com deficiência, é a mulher com deficiência. Como você vê esse grande desafio, mais ainda por conta da capacitismo da mulher com deficiência? Eu acho que a mulher como um todo, ela sofre dificuldades, e a mulher com deficiência ainda mais. Então é uma luta muito grande para que a mulher com deficiência ela possa encontrar seu lugar no mundo, sabe? Eu acho que todo esse contexto do capacitismo, do preconceito, é algo que a gente deveria estar sempre conversando, partilhando, para que elas encontrem seu lugar no mundo, seu respeito, a inclusão, pois essas mulheres elas podem sim ser alguém na vida, elas podem sim, tanto no trabalho, tanto na política, onde elas se encaixarem, elas têm o direito, assim como todos têm os seus direitos, as mulheres com deficiência, elas também devem lutar por essa causa. Essa fala é muito pertinente. Essas mulheres, e ainda mais deficientes, elas têm direito sim. Ela tem direito a essa integridade na sociedade. E em todos os aspectos, sem sombra de dúvidas. É algo bem assim, escasso. Muitas vezes é escasso e não é visto. Mas é algo que precisa ser mudado. Até porque deficiência não é doença, né? Exato. A deficiência, ela é uma situação, independe da pessoa, nasce ou adquire durante a vida. E quando a gente fala da mulher com deficiência, a gente lembra muito das cidades que não são adaptadas para isso, né? Nossas cidades não são preparadas para que uma pessoa com deficiência, seja mulher, seja homem, mas como é a mulher que a gente está falando, não tem espaço de caminhar, seja uma cadeira de rodas, seja o que for, nas cidades. Eu falo no geral, não há nenhuma preocupação nesse sentido. Existe a preocupação sim, existe a lei sim, mas é preciso que a gente, mulheres, possam se organizar. Eu conheço Maria Gabriel, a senadora da República, pessoa com deficiência, e outras mulheres pelo Brasil afora. Aqui na Mata Sul tem uma pessoa aqui em Palmares, mulher, mas uma guerreira, sempre está buscando seus direitos, e é isso que vocês acabaram de dizer, é preciso dar visibilidade e respeitar, né? Quando a gente fala que não é doença, porque é uma realidade onde, se adaptando, as pessoas adquirem condições para caminhar de igual para igual, cada um com seu tempo, seu jeito, mas é possível sim fazer isso. É preciso investir na promoção disso tudo. Uhum. Uma outra coisa, a gente podia comentar, a gente está passando vários temas para vocês darem seus pontos de vista. Com relação à igreja, à religião, a igreja católica, a gente sabe que a maioria são mulheres que participam nas missas, das pastorais. E Milena e Amanda, como vocês veem essa participação, graças a Deus, muito aberta da igreja para as mulheres, tão importantes na caminhada da igreja, das pessoas como um todo, mas a mulher, ela presente, ela ajuda muito. Como vocês veem isso na igreja, na religião? Acho que podemos citar a coragem dessas mulheres. Acho que posso citar a Santa Dulce, essa mulher de tamanha coragem que fez de um galinheiro um hospital. Essas mulheres, principalmente as que estão inseridas na igreja, elas são fortes, elas são resilientes e que procuram passar tudo que ouvem, tudo que nós aprendemos na igreja, nós buscamos passar para toda a sociedade. E é muito importante essa abertura também da igreja para que mulheres participem de muitos encontros, de missas, de celebrações, porque antigamente, é justamente isso que o senhor fala desse patriarcado todo, é importante dar essa visibilidade às mulheres dentro da igreja, para que não seja
só o clericalismo, essas coisas mais assim. Eu acho que o papel da mulher na igreja, ele é cada dia mais visto, ele é cada dia mais... Se tem um empenho, se tem tanto nas pastorais, nos grupos, a gente vê que as mulheres estão cada dia mais inclusas dentro da igreja, assim como de Santa Teresinha, né? Nada é pequeno quando se feito com amor. Então, a gente vê a doação, a gente vê a entrega, e é algo que é muito importante. Então, eu costumo dizer que a mulher mais importante para mim é Nossa Senhora. É aquele exemplo de docilidade, é aquele exemplo de mulher que qualquer mulher que olhe para ela vai querer ser como ela, porque é um exemplo de pureza, é um exemplo de amor muito grande. E eu acredito que as mulheres dentro da igreja têm o maior exemplo a se seguir, tanto em virtudes como em fé. Muito bem. A gente percebe essa forma de vocês falarem das mulheres na igreja nos dias de hoje também, tão importante, né, para a caminhada mesmo, onde estão todas as mulheres orando, rezando, trabalhando social dentro da igreja. Isso é muito, muito, muito grande, né? E deve ser reconhecido, obviamente, pela sociedade, mas diante de Deus, principalmente. Amanda e Milena, vocês são estudantes, são mulheres que estão estudando. Você faz pedagogia e Milena faz letras, não é isso? Nesses cursos, como vocês veem a participação da mulher, começando pela pedagogia? Então, a participação da mulher na pedagogia, ela é de extrema importância e ao mesmo tempo de uma relevância muito grande, porque o curso em si faz a gente aprender muito sobre o convívio social. Então, a gente vê pedagogia, a gente pensa que a gente está só lidando com crianças, mas é mais que isso. A gente lida primeiro com a gente para poder entender a mente da criança. Então, a gente passa a entender quem nós somos para entender tudo o que se passa no contexto infantil, sabe? E é um curso que eu estou me descobrindo muito, é um curso que cada dia mais eu estou buscando aprender com ele, e é algo que a mulher na sala de aula, ela vai se descobrindo. O tanto que ela aprende com ela mesma, mas ela vai aprender ainda mais com os alunos, ali na vivência, ali no convívio diário. Então, para mim, a importância da mulher nesse curso que eu estou realizando, ela é importantíssima, é algo que a gente vai descobrindo passo a passo, sabe? Porque não tem coisa melhor do que você se realizar em um curso que você está estudando, você se realizar na sua profissão. Então é algo que eu peço muito a Deus para que eu possa colher meus frutos em breve. Milena? É bem interessante, na minha turma só tem 2 homens. É uma turma bem grande e somos a maioria mulheres. Essas mulheres, elas buscam mesmo entender, compreender a língua portuguesa, e nisso tudo a gente descobre tantas mulheres que foram exemplos dentro da história da língua portuguesa, dentro de todos os aspectos e matérias e cadeiras que a gente aprende lá na faculdade. Muitas mulheres inspiradoras, muitas mulheres fortes que sustentaram o que elas pensaram para que hoje nós pudéssemos, acho que a Amanda também, a gente está aprendendo sobre o que essas mulheres, o legado dessas mulheres. É importantíssimo vocês falarem sobre isso, porque a gente faz essa pergunta para localizar-se, vocês falarem do mundo que vocês estão vendo na questão da universidade. Obviamente que existem desafios, não é isso? Muitos desafios. Sim. Apesar dessa boa relação que vocês têm de se descobrir e serem com certeza boas profissionais breve, a gente sabe da importância de todas essas áreas que muitas vezes a gente sabe, não se tem, não só nas cidades, mas nos ambientes de trabalho. E falar de educação é falar de conhecimento, mas um conhecimento que traga um bem-estar para a sociedade. Ao nosso ver, a sociedade brasileira, ela está andando, está caminhando, está dando passos, às vezes lentos, às vezes mais rápidos, mas é preciso que a gente tenha mulheres como vocês podendo fazer tudo isso. Com relação à religião, à educação,
Hoje, como vocês veem a possibilidade de um Brasil, de uma Ribeirão, de um Pernambuco mais forte com a participação da mulher? Na sua opinião, Milena e Amanda, o que vocês acham que é possível a mulher contribuir nessa nossa sociedade local? Acredito que mais oportunidades, mais coisas para que a mulher possa se destacar. Ou seja, a gente tem uma grande procura hoje em dia sobre o Ministério do Turismo, o Ministério Artístico, ou seja, temos muitas representações aqui na cidade do pessoal do artesanato, algo que as mulheres vêm se destacando bastante. Então, eu acredito muito nas oportunidades culturais, nas oportunidades de trabalho que a cidade poderia nos oferecer, sabe? É algo que é uma questão muito ampla, mas que a gente vê que devia ter uma visibilidade melhor e maior para a questão da mulher na cidade. É justamente isso que a Amanda falou, porque essa visibilidade de tantas mulheres artistas, tantas mulheres que cantam, que têm seus artesanatos, que são do teatro, tem tanta coisa, é uma vastidão dessas coisas artísticas. Talentos, e também, né? De talentos, justamente, Isso. de talentos. E se essas mulheres estão nas universidades, se elas estão procurando, nas cidades deveriam ter mais a promoção disso. E se elas estão buscando, se elas estão querendo, por que não vamos dar o devido espaço que elas tanto buscam? Se elas estão na universidade, se elas estão buscando, é porque elas querem participar da sociedade, na cidade no todo. A gente tem tantos talentos aqui na cidade, muitas vezes a gente encontra tantas pessoas que são boas em alguma coisa, em algo diferente, só que acaba se perdendo isso pelo fato de aqui na cidade não ser valorizado, ou seja, muitas vezes a gente tem que sair da nossa cidade, da nossa zona de conforto, para a gente procurar se realizar nisso, tanto o teatro, tanto como a dança, a música, a literatura também. Então, são talentos, são questões que a gente se encaixa, a sociedade se encaixa, mas que muitas vezes a cidade não tem dado visibilidade nem recursos para que a gente possa reconhecer esses talentos. Também estruturas, né? Muitas vezes Exato. não tem estruturas para, por exemplo, um balé, algo do tipo. É interessante vocês falarem isso, porque são espaços culturais, espaços de estrutura, como você acabou de dizer, Milena, necessário de se trabalhar, né? Os talentos existem, todo o ambiente, todo local que você possa imaginar tem pessoas com talentos. É preciso que se dê essas oportunidades para que eles possam, elas, no caso as meninas, mulheres, possam se desenvolver e mostrar a capacidade que cada uma tem de exercer determinada arte ou determinado trabalho, digamos assim. Então, falar disso é falar de uma sociedade mais inclusiva, que ela possa de fato incluir não só as mulheres jovens, as mulheres idosas também, por que não? Eu acho que os idosos, eles têm muito a oferecer. Uma senhora de idade já idosa, quanto ela não tem de experiência, e ela pode abraçar, ela pode ajudar até outras que estão chegando com menos idade, muitas vezes sem experiências. Eu acho que tem que criar esse laço, eu não sei se vocês concordam, que é interessante também ter essa visão da mulher idosa, da mulher com deficiência, porque não basta só no 8 de março falar tudo, dizer que é importante e depois se esquece. Eu acho que o Dia da Mulher é todo dia, é todo ano, durante todo o dia. Eu acho que é uma construção, eu não sei se vocês concordam com isso, para que a gente possa garantir uma sociedade mais inclusiva, principalmente para as mulheres, porque é a partir daí que a gente vai encontrar formas e meios de dizer: elas estão aqui no nosso meio, nos ajudando, parceiras, acima de tudo são parceiras com os homens, para que não aquela ideia de que a mulher é menos, que ela deve sempre estar atrás, mas pelo contrário, ao lado do homem, seja no matrimônio, seja no trabalho, seja onde for. E aí, Milena e Amanda, como vocês encontram, ou pelo menos acham, que pode se construir isso? Vocês disseram, é necessário que dê
oportunidades, mas essa oportunidade só vem com atitudes. Que tipo de atitude vocês acham que é necessário ser feito? Essas Pode falar mulheres, isso. principalmente as mais idosas, elas precisam ser mais acolhidas, justamente pelas mais novas. Não pode ficar naquela mentalidade de que porque é idoso já deu o que tinha que dar. Não, esses idosos, essas mulheres, né, elas ainda podem dar muitos frutos, mesmo na fase idosa que elas estão vivendo. Muitas dessas idosas, elas são artesãos que podem fazer crochê, que podem fazer várias coisas. Então, caminhar juntas é o ideal. Com certeza. E é justamente nessa fase que a gente vê o tanto de conhecimento que essas mulheres têm. Essas mulheres podem passar para as mais novas. E dentro de um convívio social, a gente acaba percebendo, né, que quanto mais a gente tem essa proximidade, quanto mais a gente dá abertura para a gente poder conversar com o idoso, ele contar suas experiências. Então, acredito que tudo começa a partir do conhecimento, que é passado de geração em geração. Então, essa geração de agora, ela precisa escutar mais, ela precisa dar mais oportunidade a quem é mais experiente, a quem já viveu muita coisa e tem para ensinar muita coisa boa. Muito bem, eu estou gostando muito da forma como vocês estão colocando, porque é a realidade, é fato. E assim, Milena e Amanda, a gente, por exemplo, percebe também, eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso, todo esse contexto. O Brasil, o mundo está passando por grandes dificuldades, grandes desafios, inclusive geopolítico. Quem assiste aí os canais de televisão, jornais, as guerras existem, infelizmente, não é, a falta de o poder, né, bélico, o poder das armas, o poder dos espaços, e essas populações estão sofrendo. Não é só o país A e B que estão brigando, mas é o povo que está sofrendo. Quantas milhares de pessoas estão morrendo e não são noticiadas, não são mostradas? Por exemplo, mães, famílias, crianças que estão sendo assassinadas, digamos assim, por bombas. Isso não está sendo não está sendo noticiado, infelizmente, porque o interesse maior é do poder de dominação que países poderosos, em termos de armas, têm com outros. E aí eu coloco a situação da mulher. Por exemplo, na faixa de Gaza, que é uma região de Palestina, onde o próprio Jesus Cristo nasceu, hoje é um palco de violência, de extermínio. Isso é fato, isso está aí. E eu me pergunto às vezes, e eu queria partilhar isso com vocês, como vocês veem a vida das mulheres nesse meio de tanta violência, e o que é que se pode, na nossa mínima entendimento de tudo isso, o que é que poderia ser feito para melhorar esse genocídio que está aí? É uma realidade muito triste. Sabemos que cada dia mais está aumentando e está longe de acabar. São questões que envolvem a história, né? Não é de hoje que essas situações acontecem. E a gente vê que cada dia mais mulheres são assassinadas, são vítimas das guerras, são vítimas desse setor bélico, que a gente vê que é triste a realidade das cidades. É triste ver que vidas estão sendo perdidas por causa de uma situação terrivelmente dessa bélica, né? Que a gente vê nas questões das guerras. São mães perdendo seus filhos, são mães perdendo parentes, perdendo outras mulheres que seriam importantes para elas. Então, tem um livro que eu passei a estudar muito ele, que eu acredito que ele é muito conhecido, né, para quem trabalha em sala de aula ou para quem realmente conhece a história, que é o Diário de Anne Frank. E essa história retrata, na época menina, né, a história de Anne, e é uma menina que viveu intensamente todos os contextos da Segunda Guerra, e ali a gente trata de ver que o livro, ele é uma história comovente que se encaixa até na realidade, porque a gente vê que, através de relatos, que é algo que foi vivido na pele, é algo que não virou só história, não é só contexto de livros, como muita gente
coloca em situação que é só história, é algo que aconteceu e não deve ser evidenciado. Mas é importante falar, é importante saber que esse contexto da guerra é um contexto delicado, mas que ele merece sim ter visibilidade e são situações que merecem sim intervenção, pois sabemos que está longe de acabar. E é muito triste saber que muitas pessoas estão sendo vítimas desse terror bélico. Esse aspecto é realmente cruel mesmo, e todas as mulheres, nós sentimos com isso, porque são mulheres que perdem seus filhos, seus maridos, perdem essas mulheres que a Amanda disse, mulheres inspiradoras que perdem outras mulheres inspiradoras. Então isso tudo é cruel e realmente merece intervenção. Minhas amigas, eu agradeço a vocês. Eu queria que, estamos encerrando, teríamos muito mais coisas, obviamente, para falar, mas em um outro momento a gente retoma esse assunto. Amanda, muito obrigado, suas palavras finais e também a Milena. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Luiz. É um prazer estar aqui junto à Milena, junto ao senhor, nesse bate-papo tão importante sobre o Dia da Mulher. E eu só tenho a agradecer por esse programa de hoje. Agradeço também, Amanda, obrigada, Luiz, pelo convite. É realmente muita alegria partilhar sobre esse assunto tão importante. Muito bem. Eu quero agradecer a duas, obviamente, em nome da associação, mas dizer que a gente vai retomar alguns temas. Por exemplo, próxima semana a gente vai falar sobre a campanha da fraternidade. E, segundo a nosso pessoal, a gente sentou, serão 3 momentos. Será a próxima semana, no final do mês, a gente retoma a campanha, porque esses são temas e assuntos muito longos e importantes para que a gente possa falar sobre a CF 2025, que vem com fraternidade e ecologia integral, muito forte, muito importante, e é um desafio. A igreja está propondo uma temática que, digamos assim, ela vai mexer com a questão política também, a questão de fazer as coisas. Portanto, próxima semana, campanha da fraternidade. De hoje a 15, vamos retomar a questão da Compesa. Eu estou dizendo isso para os nossos ouvintes, porque são assuntos que a gente precisa voltar a falar. Falamos um pouco, vamos voltar a falar novamente. A todos vocês, nosso muito obrigado às nossas convidadas de hoje, e que Deus abençoe a cada família, a cada mulher, as nossas mães, quem as tem. A minha, há 3 anos, faleceu, está com Deus, com certeza, e que todas as mulheres de Ribeirão possam ser abençoadas na sua vida cotidiana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, viu? Muito obrigado, foi muito bom vocês darem essa palhinha. Depois a gente volta,